Tá bom. Ó, Broadcast Live, já tá. Boa noite. Estamos aqui com eu, Arthur. Estamos aqui dos Estados Unidos, conversando com o Dr. Luciano Azevedo, amigo, que a gente conheceu nos últimos 2 anos ali na luta de Brasília. Aprendemos a ter, né? Aprendemos a Admirar e admirar, respeitar respeitar da amizade e dele, amizade, é um amigo mesmo. profissão. E ele acabou de voltar. Ele foi logo que começou essa crise mais aguda recente, ele pegou e foi para Manaus para estar na linha de frente para ajudar a população local. E agora ele voltou agora para Campinas, né? Que ele já fez esse primeiro atendimento. E agora a gente vai tentar trocar algumas percepções e entender um pouco mais o que está acontecendo lá em Manaus. Então, não queria me alongar muito, só vou fazer um disclaimer aqui, só vou fazer uma ressalva, que é a seguinte: infelizmente, as liberdades individuais, a liberdade de expressão está sendo tolhida no Brasil e no mundo. E o algoritmo aqui do Google não permite que a gente fale certas palavras, do YouTube. O algoritmo do YouTube não permite que a gente fale certas palavras aqui. Se a gente falar certas palavras, eles derrubam o canal, derrubam o vídeo, atrapalham a nossa vida. Então a gente vai ter que usar alguns códigos que vão ficar evidentes quando a gente se referir, tá? Então, por exemplo, vamos usar agulhada, né? Porque não pode falar aquela palavra. A doença que está matando, a gente não pode falar o nome, a gente não pode falar o nome do remédio que a gente acha que é efetivo, a gente não pode falar um monte de coisa que a gente, ao longo da conversa, vai ter que usar códigos, codinomes que vão ficar claros, tá? Então, só fazendo essa ressalva, infelizmente, esse é o mundo que nós vivemos, nós perdemos o jogo da liberdade, fato, tem que discutir, e por isso a gente está cerceado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com a liberdade de expressão. Então, não queria me alongar muito, falar um pouco aí, passar para você que conhece até o trabalho do Luciano. O Luciano, cara, é assim, é um abnegado, ele não. Tanta gente que já fez até testemunhos no Twitter, falando, pô, ele me tratou, cara, tratou minha família, me ajudou tal. Ele ajuda, assim, é impressionante, realmente. E sem, é daquelas pessoas que fazem igual está na Bíblia, né? Mateus 6,3. Ele faz, ele não quer mostrar que fez, não é marketing. E, além de tudo, ele é excelente médico. E a gente discutindo, cara, o conteúdo, vocês vão ver, eu já fiz uma live com ele tempos atrás. Ele está na ponta da pesquisa, ele está na Ele está ponta na ponta da pesquisa, ele do não, combate a essa doença. Né? e não é só isso. Ele tem bagagem teórica, mas não adianta, é igual leão de treino. Quem já fez treino de arte marcial sabe, tem cara que no treino é um baita guerreiro, não sei o quê. Quando vai para briga, apanha. O Luciano, na parte prática, ele é eficiente. Pelos testemunhos e que eu já vi, eu já vi. E eu sigo, o Luciano, que ele indica, eu sigo, inclusive. O nome do médico aqui dos Estados Unidos pode falar ou não? Que você é amigo do cara. O médico aqui dos Estados Unidos, eu não sei porque bloquearam, o médico aqui dos Estados Unidos bloquearam ele. Famoso, ele que está na ponta da pesquisa do combate dessa doença. São os dois nomes principais que o Arthur sempre estava se amparando. Que é esse médico aqui americano. Bloquearam o cara. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou jogando no Telegram, eu joguei no Telegram o canal dele, por exemplo, do médico americano, que ele me pediu, falou, me ajuda, cara, porque o site eles não vão te cortar, se hospeda esse site aí na Lua. Na Lua não, né? Você hospeda ele, você pode ir em vários países, você pode hospedar o site, sei lá, no Líbano, na Hungria, e não vão derrubar o seu site, e aí ele consegue se comunicar, porque nas outras mídias sociais está tudo cortado, porque esse tratamento, ao que tudo indica, essa abordagem, ao que tudo indica, com esse remédio, resolve não só a atual doença, mas resolve também outras gripes normais. Eu tive a experiência recente de pegar uma gripe feia, fui tratado com o procedimento e, assim, no dia seguinte eu estava bem. E era uma gripe feia. Então, eu não queria me alongar muito, passar a palavra para o
O Luciano, ele estava lá agora, ele tratou também pessoas da família dele, tratou pessoas que ele não conhecia, amigos, e ele estava lá agora, ele viu, por isso que a gente colocou a real situação, que ele vai dar um testemunho. Não vamos dizer nem que sim, nem que não, é um cara que estava lá agora, da área, e a gente estava conversando agora antes, vocês vão ver que coisas importantes ele tem para contar, que ninguém falou isso, não vi jornal. Ninguém está falando, né? Ninguém nem vai falar. E nem vai falar. Então, abrir esse espaço para o Luciano. E numa boa, a gente falando aqui numa boa, sem jargão, sem polar. Sim, só vamos ter que usar esses códigos. Já não pode falar. Um detalhe que é importante é que o doutor Luciano conhece muito a Amazônia, porque ele foi da Marinha, né? Era médico da Marinha, e ficou na Amazônia durante muito tempo trabalhando, atendendo malária, atendeu malária, população local. Então ele conhece, além de tudo, ele conhece bem a Amazônia. Ô, Luciano, palavra por favor. Boa noite, obrigado pelo convite. A gente que te agradece. E é uma honra caminhar com vocês, é uma honra muito grande, porque a real é que lá atrás, lá em fevereiro, né, Arthur, o Arthur me procurou, eu posso citar a palavra que ele falou? Ele falou só assim, não pode ser dessas aí, só não pode ser aquelas que vão derrubar nós. A palavra que ele falou assim, o meu irmão tem aquele cabeção cheio de coisa que pensa sem parar, que a quantidade de pensamento dele é infinito, ele percebeu lá na Ásia que possivelmente há uma abordagem interessante para a gente resolver, né, a crise por aqui. Porque a abordagem o tamanho da cabeça dele, usou mesmo. Ele falou, é um cabeção que pensa muito. E aí nós começamos, né, Arthur, a estudar, e foi por aí. E o alvo inicial era justamente entender, lá em fevereiro, era entender mesmo a patologia, né, a doença, e começar a estabelecer um planejamento estratégico, mesmo porque o Ministério da Educação é responsável por mais de 40 hospitais, e fora os 40 hospitais do Ministério da Educação, nós temos um país inteiro. Então, o alvo foi esse. E aí começamos a estudar, juntar gente boa, juntar cabeça boa, e o principal alvo era dar a liberdade para que os médicos pudessem fazer a abordagem que eles acreditassem. Abordagem que os estudos mostravam ser mais eficazes no determinado momento. Hoje os estudos mostram uma abordagem um pouco diferente, um pouco mais ampla, mas naquela época nós queríamos dar liberdade. O grande alvo era da liberdade. Então foi por isso que os Weintraub nos procuraram e a gente começou a estudar junto, virava madrugada. O Arthur é um ser meio assustador, porque ele é advogado, e eu sou anestesiologista, eu estudo muito a farmacologia, e eu discuto farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica com um advogado, quase como que eu discuto com um colega. É porque para você lidar com o direito no Brasil, você tem que estar meio anestesiado mesmo. Então foi assim. Em relação à Amazônia, eu tenho vários conflitos de interesse. Eu fui de Marinha, mas eu tenho família lá em Manaus que mora lá. Tem um tio meu que foi há quase 40 anos atrás, casou, fez família, e eu tenho muitos primos lá. Morei quase uma década, independente da Marinha, saí da Marinha. A Marinha me deu a oportunidade de conhecer a Amazônia toda. Eu preferia ficar embarcado, eu gostava muito de ficar embarcado, porque eu podia viajar e conhecer cada comunidade, conhecer a característica deles e aprender com eles. Eu queria muito aprender, tanto a cultura quanto a medicina local, né? Usar a medicina natural, enfim, não chega médico em muitos lugares. Eu queria aprender com eles e dar o que eu sabia, era o que era o meu alvo. Eu gostei tanto que eu acabei ficando por quase uma década fazendo saúde fluvial e começando hospitais, né, regionais, na área de anestesia, que é uma área bastante peculiar. A anestesia é muito peculiar porque a partir do momento que você tem um profissional de anestesia numa cidade, num lugar, você tem a chance de ter uma terapia intensiva, de ter um manejo de um paciente mais grave, de cirurgias maiores, e também o lugar começa a se tornar atrativo para bons cirurgiões migrarem, para equipes maiores migrarem, e aí a cidade começa a desenvolver. Então, é uma especialidade que eu gosto muito por conta disso. E deu para fazer muita coisa legal no interior. Morei um bocado de tempo em Santarém. Então, meus conflitos de interesse são justamente esses. Eu tenho muitos amigos. Ao longo desses anos, eu fiz muitos amigos naquela região. Tem minha família. E na semana retrasada, o pessoal começou a me ligar muito. Então, eu vi uma quantidade imensa de gente me ligando, gente da minha família ligando. 2 primos que inflamaram, começaram a ficar ruim. E eu comecei a ficar bastante assustado, né? Os nossos grupos do Amazonas, hoje nós estamos organizados em grupos em quase todos os estados. Lá no começo, lá em abril, por conta do colapso de Belém,
nasceram os grupos, né, no país. Quem teve essa ideia foi a Luciana, uma anestesista também, que é lá de Belém, a Luciana Cruz, é uma colega muito querida, que estava no evento no Planalto em agosto. E aí os grupos foram crescendo, e hoje nós temos grupos no país inteiro. E os grupos de Manaus estavam falando a situação caótica que estava a cidade se encontrava. E aí eu decidi que eu iria para lá e começamos a movimentar nos grupos, né, dos outros estados do país, colegas médicos que também estavam dispostos aí, e vários foram. Então, essa é mais uma das operações, mais uma das missões da Amazônia na minha vida. A última foi em novembro retrasado. Operamos 463 pessoas na beira do rio Arapiuns, numa tenda. Foi a penúltima, né, antes da Covid. Então, não é um negócio que eu estou começando agora, justamente porque eu tenho um amor muito grande naquela região. Só não fala essa palavra aí, porque vão derrubar nós. Tá, verdade, né? Não é da doença, né? Enfim. Cheguei em Manaus, eu fiquei muito assustado com o que eu estava vendo, eu fiquei muito assustado. Os médicos lá, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os profissionais de saúde, em geral, estão todos sofrendo muito. A coisa está pesada para todo mundo, independente de defender ou não defender um tipo de abordagem A, B ou C. Os médicos estão todos sobrecarregados, todos. O sistema de saúde está completamente colapsado. Então, tanto na saúde primária, os postos de saúde estão cheios. Uma das coisas que me falaram quando eu cheguei, ela falou: isso está acontecendo porque os pacientes não procuram ajuda, eles não estão procurando ajuda, eles estão com medo, eles estão tudo dentro de casa preso. E eu fui passando nos postos de saúde na periferia da cidade, eu visitei quase todos ali da Zona Leste de Manaus. Quem conhece Manaus sabe o que é isso. Todos cheios, as pessoas saindo pelo telhado. Tem posto de saúde que está fechando 7 horas da noite, tem posto de saúde que está fechando 10 horas da noite. Se fechar às 10 horas, vai ter alguém lá, muita gente lá, e vai precisar ser enxotada, porque as pessoas estão buscando ajuda. Então eu falei, opa, tem uma coisa estranha, que as pessoas estão buscando ajuda, elas estão pedindo socorro. Os hospitais, tanto o sistema público quanto o sistema privado, já colapsaram, já estão sem leitos. E os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, enfim, os técnicos, todos estão fazendo medidas heróicas, porque pacientes muito graves chegando o tempo inteiro, eles estão praticamente sem abordagem terapêutica em casa, estão se agravando, não tem fármaco na cidade, não tem fármaco no sistema público para tratar tanto fase 1 quanto fase 2 da patologia, da doença. Não tem o remédio, não tem aquele remédio que recomenda, não tem nada. Não tem remédio, entende? Tem aqueles remédios que a gente faz a abordagem do primeiro momento, né, da doença, que é uma doença infecciosa viral, então nós fazemos a abordagem inicial, não tem esses remédios. Em Manaus, inclusive, aquele, né, ao qual não se pode nem se citar, não pode nem se citar, desde junho não tem. Então, é horrível ver assim, não, mas todo mundo que chegou aqui fez a abordagem inicial. Não posso nem falar o nome, né, do que é a abordagem inicial. Mas fez a abordagem inicial. Não é verdade. O que nós vimos lá é pacientes que fizeram um fármaco ou outro associado a corticoide logo no início da doença, de uma doença que é a pior coisa, né? O corticoide. Explica aí, cara. O corticoide é muito ruim. Eu lembro que eu falei para você que corticoide é o famoso levanta defunto. Que quando a pessoa já está perdida, aí você dá corticoide. Tem gente que falou assim para mim, pô, mas corticoide não é joia, cara? Eu falei, não, corticoide é inflamatório. Basta você ver quando alguém toma corticoide, fica tudo inchado. O corticoide não é um negócio que você dá à toa, e nem numa fase inicial. Não, e muito mais um negócio que quando a pessoa está mal, essa é uma doença altamente inflamatória. Você reforça a inflamação, né? Mas fala, descreve, por favor. Então, enfim, o corticoide ele é utilizado na doença, na fase hiperinflamatória, na fase, como em qualquer doença inflamatória, qualquer doença autoimune de alta resposta, nós utilizamos o corticoide em doses adequadas, porque o que nós estamos vendo também, infelizmente, são subdoses. Existe um trabalho aí na Inglaterra que ele preconizou uma dose lá de 6 miligramas. Então, o pessoal faz 6 miligramas para um jovem de 40 quilos com 1,50 m e faz 6 miligramas para um indivíduo de 2,10 m e 190 quilos. Não faz sentido algum. Então, ele é, sim, utilizado nessa fase hiperinflamatória, porque você já não combate mais uma infecção, mas você combate uma inflamação exacerbada do corpo contra ele mesmo.
Aí vem o corticoide, os anticoagulantes e o tratamento da fase 2, da fase mais avançada da doença. Na primeira fase da doença, o que nós temos são antivirais indiretos. São antivirais indiretos. E a vantagem dos antivirais indiretos é que eles não criam resistência. Não cria resistência. É quase que uma vacina enquanto... Enfim, é quase que uma injeção... É uma agulhada. Enquanto as injeções não chegam, nós podemos lançar mão desses antivirais indiretos. Enfim, falando um pouco mais do sistema de saúde de lá, outra coisa, esse colapso com a falta de oxigênio está sendo algo extremamente dramático. Na segunda terça-feira dessa semana, o SAMU, o sistema de ambulância da cidade, estava completamente parado, com um monte de paciente internado dentro das ambulâncias. Ou seja, se você infartasse, se você tivesse um acidente vascular cerebral, sofresse um acidente de carro, de moto, ou tivesse a doença, né, avançada em casa, você não tem em Manaus quem te busque, porque não tem oxigênio. Então, as pessoas estão morrendo. Você falou pra gente, não é só quem tem a doença. O cara que bateu a moto dele, que precisar de oxigênio, não vai ter. O cara que está na UTI, entubado por sei lá o quê, o cara teve um infarto lá, ou sofreu um trauma, um acidente, ou tem uma doença qualquer, entende? Acabou o oxigênio, algumas pessoas morreram por isso lá. É o relato que os médicos estavam me contando. Está morrendo gente aqui por falta de oxigênio. Isso é muito triste, entende? Eu vi agora há pouco, acho que o Carlos no Twitter comentou lá, no comentáriozinho que eu fiz, cara, eu tenho 3 botijão de gás aqui. Acaba o primeiro, eu coloco o segundo, deixo o terceiro de reserva e já vou comprar o quarto, e já vou renovar. Isso chama-se gestão. É gestão, entende? Para mim, a grande crise que está acontecendo lá é de gestão. Enfim, desde o começo do ano nós estamos vendo isso em Manaus. É uma cidade, é um estado, né? Não vou nem falar uma cidade, que é praticamente o sistema de saúde. E olha, eu conheço, onde é navegável naquele lugar eu fui. Onde é navegável, eu fui. Então eu posso falar de lá de Tabatinga, lá de Atalaia do Norte, até Belém do Pará, onde é navegável, onde tem rio navegável, eu tive a oportunidade, o privilégio, o prazer de conhecer. Praticamente é Manaus que se resume. Uma atenção de saúde um pouquinho mais especializada, não precisa ser muita coisa, não. Praticamente, em prática, é Manaus. Ou seja, os pacientes migram todos para Manaus para buscar ajuda. E o que vem acontecendo desde outubro, os números de casos da doença vêm subindo. Eles vêm subindo, e as autoridades vêm sendo alertadas. Esse negócio não foi um negócio abrupto. Não foi de repente. Desde outubro, os números de casos vêm subindo, a doença está se alastrando para o interior. Cara, eu estou aqui me corrigindo para falar. Não, a gente tem que se controlar, cara. Idade média, idade média, então, cara. Infelizmente, tempos sombrios que a gente vive. A doença foi se alastrando para o interior e, naturalmente, como sempre, não é de agora, como sempre, as pessoas vão adoecendo, elas pegam o barquinho e vão até Manaus, ou sobem ou descem o rio, dependendo da calha de rio que ela está. Aí imagina, entra 2 pessoas com a doença dentro de um barco, que vocês conhecem lá, né? Vocês estão... Nossa família daquela... O pai da nosso avô materno é da região. Eu já fui várias vezes para a Amazônia, várias vezes, inclusive aquele episódio covarde que cercaram minha família e meus filhos foi em Santarém, né? Então a gente conhece bem a região. Eu conheço bem, inclusive eu sei das pessoas, porque eu morei em Santarém muito tempo. Então eu vi e sei o que aconteceu ali. Cidade muito bonita. A gente já foi de Manaus até Belém pelo rio. Fomos de Manaus até Belém pelo rio. Então a gente sabe exatamente que entra numa gaiola, entra 2 doentes na gaiola, sai 300 doentes no final da viagem. Uma semana depois tem 300 doentes. Isso está acontecendo no dia de outubro. Fora isso, existe essa cepa nova, que foi uma mutação do vírus, né? Realmente existe, a cepa nova está aí. São 5 mutações num lugar que chama Receptor Binding Domain e mais 3 mutações no N-terminal domain. Se eu não me engano, é exatamente isso. São algumas mutações, múltiplas mutações no Receptor Binding Domain e múltiplas mutações no N-terminal domain. O que, para mim, pelo que eu tenho conversado com os virologistas, esse tipo de coisa, para acontecer, demoraria algum tempo. É muito difícil na natureza, esse tipo de coisa acontecer. Até surgiu o questionamento, né? Será que não seria
Será que a poderia origem ter sido feito artificialmente? no laboratório, porque é muita A mutação, evolução na natureza não acontece isso tão aí. rápido assim. É difícil falar. É o que os urologistas têm falado, é difícil. Mas, enfim, Não tem suponhamos, exemplo, não é? Não não existe tem exemplo. Mutações muito grandes e muito específicas, enfim. Suponhamos que seja natural, não sei. Natural ou não natural. Mas hoje, depois de ver tantas mutações num período muito curto de tempo, em uma única localidade, gerou-se um questionamento entre os pesquisadores se essa doença não é uma doença sintética fabricada no laboratório, ou pelo menos trabalhada em parte no laboratório em razão dessas mutações. É isso, não é? É um questionamento que algumas autoridades na virologia fazem. Mas, definitivamente, o que eu pude perceber conversando com os pacientes ali na ponta e conversando com as pessoas é que ela realmente parece ser bem mais infecciosa. Ela infecta mais. Isso faz parte da evolução viral. As pessoas estão muito assustadas, mas faz parte da evolução do viral. O vírus ele começa a se tornar mais infeccioso. Um vírus mais infectante, ele mata menos hospedeiro. Então, assim, o que eu percebi... Ele é mais letal ou menos letal? Hoje. O que eu percebi lá é que as pessoas não estão tendo acesso à abordagem terapêutica. Entende? Elas então estão acaba morrendo por isso. Um número maior de pessoas tem se infectado, só que elas não têm acesso à abordagem terapêutica, nem inicial e nem num estágio mais avançado. É isso que eu percebi andando e conversando com os pacientes lá. Então nós temos pacientes vindo do interior desde outubro aumentando o número de casos, uma cepa nova, e já tem relatado diversos casos de reinfecção. Então, uma reinfecção em especial para quem está com a imunidade mais baixa, mais fragilizado, e nesse tempo de restrição, né, você não pode nem andar, você não pode conversar com as pessoas, de estresse psicológico, estresse emocional, a imunidade das pessoas abaixa. Ou seja, você tem uma cepa que infecta mais, gente vindo do interior e trazendo mais gente, infectando mais gente, e ainda uma possível cepa nova infectando um maior número de pessoas. É o que está acontecendo. E sem acesso ao tratamento, e agora em janeiro, além de não ter acesso à abordagem terapêutica, não tem leito, não tem oxigênio e não tem ambulância. Então, imagina o que está acontecendo. Eu passei na rua do cemitério ali, eu fiquei muito assustado de ver a quantidade de gente, a quantidade de carros fúnebres que estavam ali para enterrar os seus entes queridos. Só hoje, 4 pessoas de lá me ligaram. O que acontece? Nós deixamos algumas pessoas ali prontas para a gente poder ajudar. Estou aqui para ajudar. Hoje eu posso fazer telemedicina, eu posso prescrever. Esses colegas médicos fizeram uma vaquinha grande com os nossos médicos que estão fazendo a abordagem terapêutica, e levamos um bocado de remédio, deixamos lá com os colegas de lá, né, um bocado de remédio, já que não tem remédio, nós levamos remédio para tratar todas as fases da doença. E hoje me ligaram 4 pessoas. Uma delas saturando 85%, 85% de oxigênio, chegou até o hospital e a abordagem foi com sintomático, mandou para casa porque não tinha remédio. Imagina o que vai acontecer com essa pessoa se ela não for tratada. Ela tem 85% de oxigênio no corpo. Então, os colegas que estão lá, eles estão vendo o que eu estou falando. Enfim, os profissionais estão sofrendo muito, os pacientes estão sofrendo muito, as pessoas estão muito angustiadas. Existem, sim, várias medidas a serem tomadas, nós podemos fazer muita coisa. Eu não gosto dessa polarização que está acontecendo, é uma discussão, desculpa a palavra, mas uma discussão estúpida que nós estamos tendo. Parece assim, quem faz abordagem inicial, quem faz abordagem de fase um pouco mais avançada, não pode falar a favor da injeção. Eu acredito que todas as terapias, todas as ferramentas que nós temos, nós devemos usar. Tem que usar tudo, lógico. Tudo tem que usar temos. tudo que funcionar, né? A injeção, vamos à injeção. Que funcionar. Exato. E em relação à abordagem inicial, o que eu falo para os colegas é assim, durante quantos anos nós não tratamos quase que preventivamente, ano após ano, verminose? Verminose é uma doença de baixíssima mortalidade. E nós administramos alguns fármacos para tratar a verminose dessas doenças há muito tempo, e quase que preventivamente. Por que nós fazemos isso? Porque são fármacos muito seguros. Então, nós tratamos verminoses, doenças de baixíssima gravidade,
tratamos preventivamente 1, 2, 3 vezes no ano, em especial em regiões como aquela, e nunca ninguém reclamou. Agora, de repente, esses fármacos viraram o terror da humanidade. O mesmo Fármaco é remédio. O mesmo remédio que antes a gente podia usar tranquilamente, agora o pessoal cria um monte de ressalvas para não utilizar. Tanto para tratar malária, né? Tanto os fármacos que tratam malária, quanto os fármacos que tratam verme, nós, de repente, colocamos... Ou vitaminas. Você falou do vitamina oxigênio. D. Deixa eu só voltar aqui. Só para as pessoas que não estão tão familiarizadas, o cara com 85% de oxigênio no sangue, ele já está quase empacotando, né? Quanto é que ele precisa ter normalmente? Ele vai ter lesão permanente. Um paciente em terapia intensiva ou terapia semi-intensiva que está precisando de oxigênio, ele tem muito pouco tempo, porque assim, o organismo dele já está muito machucado, já está muito inflamado, tem um consumo de oxigênio muito aumentado para que ele mantenha as funções vitais em níveis adequados. Quanto precisa ter? 95? O ideal acima de 95. O ideal acima de 95. 92% já é um grande alarme. Nós já ligamos um grande alarme, porque abaixo disso já começa a ficar muito perigoso. Abaixo de 92% já começa a ficar bastante perigoso. Vou fazer testemunho aqui. O Luciano me falou, compra um oxímetro. Então eu comprei um oxímetro aqui e quando a gente foi para a Colômbia, como é muito alto, tem pouco oxigênio, então é difícil de respirar. A gente chegou lá, eu e ele, inclusive, disseram para a gente, vocês estão indo para a Colômbia no meio disso tudo. E disseram em inglês, vocês estão indo beyond the call of duty. Vocês estão além do dever, vocês são heróis. E a gente foi para lá, cara. Chegamos lá, eu dava dor de cabeça, né, tal, quase 3.000 metros. Aí eu botei o oxímetro, que é aqui em Washington. Washington tem 96 metros acima do mar. Então a gente está no nível do mar aqui. Tem muito oxigênio. É muito oxigênio. Aqui dá 98, 99. 98, 99% de oxigênio. Mas lá em Brasília também dava 98 e tal. Quando eu cheguei lá, eu botei o aparelho no dedo e ele começou a apitar. Ele nunca apitou esse aparelho. Aí estava com 91%. Aí eu liguei para o Luciano e falei, Luciano, tá 91, bicho. Ele falou, ó, se você ficar com febre, eu vou pegar um avião e vou para aí, porque com 91%, se você pegar essa praga aí, você tá ferrado, porque o teu oxigênio já tá baixo. Então é uma doença muito ligada ao oxigênio. E aí eu vou abrir um parênteses, Luciano, se você me permitir. Quando eu estava na presidência, eu sempre que podia ajudava ele. Então eu sempre ia lá no ministério e eu via a batalha dele, porque ele tinha, com o MEC, ele tinha mais hospitais do que qualquer um no Brasil para administrar. Mais do que qualquer estado, mais do que o Ministério da Saúde. Conta dos tanques de oxigênio? Não, tem de tudo, tanque de oxigênio. Assim, o que acontece? Na EBSER são 40 e poucos, são 43 hospitais, fora da EBSER tem mais... EBSER é a Empresa Brasileira de Administração de Hospitais Universitários. Obrigado, eu esqueci. E aí o que acontece? A gente tem mais de 50 hospitais espalhados pelo Brasil todo. Então, logo que começou o problema, a gente saiu preparando para a crise, mesmo porque quando o primeiro panorama que foi dito foi o Mandetta, que me chamou, na época ele era ministro, e ele falou, olha, vai morrer 4 milhões de brasileiros só dessa doença. Fora o que normalmente morre todo ano de acidente vascular, ataque cardíaco, acidente de trânsito, tudo, que é mais 1 milhão. Então, todo ano morria 1,5 milhão, ia morrer mais 4 milhões, ia morrer 5,5 milhões de brasileiros. Nascem por ano 1,8 milhão brasileiros. Então, a população brasileira ia cair em 4 milhões, encolher. Nunca, assim, não existe registro da população brasileira encolher. Era isso que estava sendo descrito. Então, eu tive contato com toda essa discussão. Mas, mesmo assim, esse relato que está me passando, eu, por exemplo, não achava. Até essa conversa que eu estou... Até hoje, até essa conversa que eu estou tendo aqui com o doutor Luciano, eu achava que a doença não era feita em laboratório. Tinha surgido espontaneamente e estava se espalhando. Agora, com essa conversa, com as mutações, tantas mutações num período tão curto de tempo, em uma única localidade... Porque a gente estava discutindo antes aqui com o Luciano que o vírus,
ele, como todo parasita, ele não quer matar o hospedeiro. A lombriga não quer matar o hospedeiro, a lombriga quer que o hospedeiro fique lá e ela quer se multiplicar, né? A doença ela quer, ao longo do tempo, para ela ter sucesso, ela perde a virulência e ela ganha a capacidade de se espalhar, né? Ela perde a letalidade e ganha em transmissão. Estamos errados? Falando loucura? Não, exatamente isso. O vírus, qualquer vírus, ele vai perdendo a letalidade e vai ganhando em transmissão, vai aumentando a transmissão e exatamente isso. Exatamente isso. E eu gostei do teu paralelo antes com a gripe espanhola. Depois você coloca aqui porque você mandou benzaço. Não, porque o que acontece? Qualquer mutação que dê, que seja muito virulenta, vamos supor, teve uma mutação que mata todo mundo rapidamente, matou todo mundo, não espalha mais. Então, com a gripe espanhola tinha mutações, não eram tão intensas e tão rápidas, porque eu estudei. Por que eu estudei isso daí? Porque no mercado financeiro, a ameaça de uma doença nova impactar a economia mundial sempre houve essa preocupação. Então, eu sempre fui acompanhando. E o grande exemplo que tinha era da gripe espanhola. Então, a gripe espanhola começa, de repente tem algumas mutações em algumas regiões com bem virulentas, depois perde impacto em outras, e até ela se equalizar. O vírus da gripe espanhola está aí até hoje. Até hoje ele está indo, mata muito pouca gente hoje em dia. Agora, o que me chocou é essa colocação, essa dúvida, esse questionamento. Será que ele foi feito em laboratório? Porque se foi feito em laboratório, junta com outro questionamento. Acho que muita gente ganhou muito dinheiro com essa doença. Muito dinheiro. Eu também acho. E aí você fica com uma dúvida. Será que não vão soltar outro daqui a alguns anos? Porque dá muito dinheiro. Como esse... Desculpa, Fábio. Não, é exatamente isso. É triste imaginar isso, né? Mas todas as hipóteses elas precisam ser colocadas na mesa, não é questão de teoria de conspiração, não. Pode ser que a natureza faça isso, assim como o vírus 1.0, né? O inicial tinha aquela furina que transformava ele muito, 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 muito mais transmissível. Também os virologistas me falavam, olha, é 1.500 anos aí de evolução para acontecer isso. E agora, de repente, tem um outro grande salto de mutação. Pô, a natureza ela tá agindo com bastante não é a natureza, né? Com bastante tecnologia, né? De uma forma pouco usual, né? Estatisticamente é pouco provável que aconteça isso. Estatisticamente é pouco provável que acontecesse isso naturalmente, né? Mas enfim, o que o pessoal o que nós estamos vendo em Manaus, eu fiquei muito preocupado de se alastrar de alguma forma para o Brasil. Então, o que eu peço para os gestores é que sejam gestores, né? Não repliquem o que aconteceu no Amazonas. E o que aconteceu no Amazonas, para mim, ali andando, foi um grande problema de gestão, além de uma doença altamente infecciosa, mas foi um grande problema de gestão, porque lá no começo do ano era um meteoro que estava vindo, ia cair na Terra, caiu, a gente ficou meio desbaratinado. Agora a gente já conhece o meteoro. O meteoro não saiu daqui. E os amigos dele estão vindo. A gente está vendo acontecer. Então, em abril, o sistema de Manaus colapsou. O Amazonas colapsou. A presidência da República ofereceu ajuda. Eles recusaram em abril. Abriram hospitais de campanha a valores extremamente altos. Extremamente altos, como todos os hospitais de campanha. De junho até outubro, fecharam 85% de leitos de UTI, de terapia intensiva, de ventiladores, que é o que nós estamos precisando agora. A hora da terapia intensiva seria nesse momento. E para ajudar ainda mais, né? Agora a Polícia Federal vai estar investigando compra irregular de ventilador. Eu estou só acompanhando na internet, está aí, né? As operações da Polícia Federal, Operação Sangria, começou a ver gente comprando ventilador mecânico em loja de vinho. E eu sou anestesiologista, fui dar uma olhada nas especificações desses ventiladores na época, porque eu fiquei bem assustado. Como é que você compra ventilador em loja de vinho? Fui dar uma olhada na nota fiscal, ver os ventiladores, foram 28, né, que foram comprados. Cara, de verdade, não são ventiladores. A maioria deles não eram ventiladores que ventilariam esse tipo de pulmão, que é um pulmão muito duro. O pulmão dessa doença é um pulmão muito duro, muito difícil, é um manejo realmente desafiador. E, enfim, fecharam vagas de UTI de junho a outubro, a doença começou a aumentar,
Você fez um MBA em gestão, né? Você fez no Einstein? Eu fiz gestão em saúde no Einstein, o MBA em gestão em saúde. Então, assim, a gente tem um pouquinho de noção, né? De gestão, pô, são grandes gestores que me ensinaram um pouco de gestão e hoje me ajudam muito, porque um monte de dúvida que eu tenho, eu pergunto, eu ligo para os caras, pelo amor de Deus, me ajuda. E você acaba formando um time, um networking grande para poder discutir sobre gestão com esses caras, né? E com as pessoas com quem nós fazemos amizade, da nossa turma. E como gestão, analisar um pouco mais, como gestor, né? Com um olhar um pouco mais de gestão, a gente fica mais assustado ainda de ter acabado, de estar acontecendo o que está acontecendo. Então, assim, o que eu vejo a mídia tentando emplacar uma baita de uma discussão de que lá não fizeram abordagem, fizeram abordagem inicial e mesmo assim os pacientes se agravaram. Não é verdade. Não fizeram abordagem inicial, né? Não tem. Os remédios estão praticamente ausentes das farmácias desde junho, em especial Inclusive aqui. é de lá, dessa região aí, que teve aquele estudo que deram dose cavalar de certa substância e matou a galera, né? Matou a galera, exatamente. Enfim, 4 vezes. É outro paralelo que eu faço. Você dá 4 vezes a dose de AS, é algo antiagregante plaquetário, o mais conhecido é o ácido salicílico. Se você não der num infartado, hoje você uma prática médica, não pode. O recém-infartado precisa receber um antiagregante plaquetário logo no primeiro momento da dor no peito, da dor no coração. O cara é cardiopata, está tendo uma dor típica com irradiação para o braço, todo mundo já sabe disso. Nós precisamos do antiagregante plaquetário. Aí eu pergunto, qual a eficácia desse antiagregante plaquetário nessas pessoas? Algo em torno de 30%. Nós vamos salvar 30% das pessoas. É isso. E nós não podemos deixar de dar o antiagregante plaquetário. Mas se der uma dose muito grande, fura o estômago do cara, né? Se eu der uma dose muito grande, eu vou furar o estômago do cara. Eu vou salvar ele do infarto e vou matar ele por hemorragia digestiva. Mas deixa eu voltar. Simples isso. Você comentou aqui dos hospitais. Eu estava tocando justamente, né? Por que o Mandetta me procurou? Porque eu estava na linha de frente. Eu autorizei os alunos se formarem antes para poderem ir para a linha de frente, porque falaram que ia morrer tudo quanto era médico, né? Os médicos mais velhos todos iam morrer, enfermeiro. Foi um quadro realmente horroroso que ele pintou. Então, autorizei para que eles fossem formados antes. No final, o impacto não teve. Mas o que a gente fez foi expandir os leitos hospitalares, UTI, mas não foi de campanha, foi definitivo. A gente expandiu, foi a maior expansão que teve em leito hospitalar, foi de hospital universitário, não foi em estado, não foi em município, foi hospital universitário. E aí o que acontece? Eu tenho a tabela de custos para comparar. Você falou de respirador. Quando começou a vir os preços, porque veio a crise, o único lugar que tinha respirador disponível era justamente no país onde começou a crise. Tinham 60 mil respiradores para serem vendidos. Só que qual era o preço? O preço era, assim, 10 vezes maior do que seria um preço caro. Era um roubo, um assinte. E a transação seria feita através de uma corretora em Macau. Só para você ver assim que está tudo enrolado, tudo nebuloso. Eu falei, não, vamos pegar todos os respiradores que estavam sucateados, antigos, e vamos tentar reformá-lo, arrumar e comprar só o que for no preço justo. Depois, avental, máscara, álcool gel, você pegar tudo isso que você descreveu, além do remédio, tal, tudo que você descreveu, tem as tabelas. As pessoas podem ver. Tem o preço que foi comprado pelo MEC e o preço comprado pelos estados, por outras entidades. Eu te afirmo, tem certos preços ali, um já foi até preso, que foi no Rio de Janeiro, né? Aquilo é inacreditável. Mas tem um governador, por exemplo, que na época fez um tweet me sacaneando, né? Um que é docinho, que usa uma calça apertada. Mandou um tweet me sacaneando e falou, faz o seguinte, escolhe qualquer item que você tenha comprado, qualquer item, de respirador a álcool gel. Se tiver um que você comprou mais barato do que eu ponho a calça que você está usando, sem cueca, que é para não marcar. Então, assim, isso que você falou da gestão, eu acompanhei de perto. Tem certas localidades que essa crise foi uma oportunidade para roubar, para meter a mão. E agora a gente vai ver, vai saber o que aconteceu em uma, se foi má gestão, se foi incompetência,
se as áreas se prepararam, quem se preparou, quem não se preparou. Isso que você falou de hospital de campanha, é um absurdo. Eram caríssimos, caríssimos, não foram utilizados, foram desmontados. Então, assim, quando eu vi fazendo, eu ficava... Ou é muito burro, ou é conivente, ou é ladrão. Não tem outra... Ou é incompetente, ou é conivente, ou é ladrão. Não tem outra alternativa para descrever o que aconteceu. Quer ver um outro dado interessante que eu tive lá? O hospital, hoje, o Platão Araújo, que é referência de Covid lá, eles estão com o tomógrafo quebrado há 6 meses, há mais de 6 meses. Eles têm 2 tomografias na cidade que funcionam mais ou menos. Funciona malemar, que é no João Lúcio no 28 de agosto, que foi o hospital que eu passei, que estava do lado de onde eu estava hospedado. Então, assim, funciona malemar, 2 tomografias na cidade, funciona malemar. O Delfina, ele não recebe paciente na porta, não tem pronto-socorro, ele só chama referenciado, né? Alguém precisa mandar para lá pedir vaga. Tem um tomógrafo que funciona. Então, é uma doença em que nós precisamos, né? Nós precisamos, de alguma forma, em algum momento, usar tomografia nessa cidade. Os gestores deixaram o tomógrafo queimado aí de mais de 6 meses. Então, acho que tem muita coisa para ser investigada, muita narrativa esquisita. A mídia também tenta empurrar agora culpa no governo federal, a falta do oxigênio, é um absurdo isso. A falta de medicamento é um absurdo, a falta de medicamento ser empurrada para a conta do governo federal. Em relação a medicamento, agora os nossos grupos médicos, hoje eu conversei com a doutora Karine Petri, ela conseguiu arrecadar um montão de remédios que os nossos colegas médicos estão mandando para lá. A Ellen também, que foi aqui levou. O Júnior Risse, lá do Paraná, também está mandando um montão de remédio. E nós estamos fazendo desse jeito, meio que operação de guerra, né? O paralelo, junto com o Ministério da Saúde levando, nós médicos estamos fazendo algo assim. Então, assim, eles falam que fizeram abordagem inicial. Não fizeram, mesmo porque grande parte dos fármacos não estão lá. O que eles chamavam de abordagem inicial, muitas vezes era algum anti-inflamatório com corticoide, ou, às vezes, um antibiótico ali. Associado, às vezes, raramente, logo na abordagem inicial, nos primeiros sintomas. Os pacientes não foram abordados. Oxigênio é isso aí, e agora estão criticando. Outra coisa que fala, não tem evidência científica. A abordagem inicial não tem evidência científica. Hoje já são mais de 238 trabalhos, mais de 150 revisados por pares, só do antimalárico, pô, que nós já temos evidência de que diminui a internação, não é cura, não existe 100%. O alvo é diminuir a internação. Um trabalho que saiu agora semana passada, foi publicado numa revista imensa da BMC Infectious Disease, é um braço da Nature. Ele mostra 47% menos de internação com monoterapia, só com o uso de um fármaco. E doença viral alguma, né? Imagina no HIV, nós usamos mais de um fármaco. Esse que não tem um antiviral específico, o que a gente faz? A gente usa um monte de fármaco para poder diminuir a gravidade. Como você falou, do HIV, é um coquetel. É um coquetel. Esse também é um coquetel. Aí, não vai acabar a bateria. O alvo é diminuir a internação. Eu tomando. Enfim, saiu um trabalho mostrando 47%. O doutor Barbudo lá, que nós não podemos nem falar o nome dele. É um americano. O Barbudo, ele me nosso mandou. querido americano Ele me mandou no WhatsApp. Eles bloquearam ele. Foi bloqueado no Twitter. E veio uma mensagem assim: se você tentar abrir outro perfil, a gente vai te bloquear também. Mas aí vale a pena fazer mais um parênteses aqui. Como a gente falou, a gente tem uma amizade aqui com o doutor Luciano, e aí a gente tem monitorado, né? Eu fiquei gripado, a minha mais velha também ficou gripada, a gente ficou na dúvida, será que será que não é? Eu cheguei uma noite aqui, cheguei do trabalho, era 9h30, estava cansado, estava ele com febre e a minha sobrinha com febre. E aí liguei para o Luciano, falei, cara, na dúvida, aí ele falou, na dúvida já dá, não podemos falar o quê? E aí, tava mal, no dia seguinte, já estava bem. Então, o que acontece? Aparentemente, esse tratamento não é só para essa atual doença, mas ele funciona para flu, funciona para gripe brava. As gripes bravas que derrubam, matam o idoso, aparentemente, esse tratamento encaminha. E se esse tratamento, que não tem patente, não tem nada, resolve, vai destruir
os interesses Agora econômicos... tem patente, o Barbudo fez a mas patente. aí é uma patente para... Deixa eu falar. Mas o que acontece? Com essa nova abordagem, os laboratórios que antes hoje ganham muito dinheiro com vacinas, toda uma série de remédios que eles estão desenvolvendo, eles perdem dinheiro se for constatado. Se você ficou gripado e seguir esse protocolo, você vai ver a diferença que é. No dia seguinte, você está bem. Você pensa assim, pô, vai ter uma gripe, vai me derrubar uma semana. Eu vou ficar uma semana imprestável. Dia seguinte, você está bem. Você imagina os interesses, foi o que eu ouvi dele. Você imagina os interesses... Desse médico americano. Isso. Os interesses de indústria farmacêutica nesses remedinhos que você toma quando você está com gripe. Qualquer gripe que for flu, qualquer uma. E aí, você imagina o custo disso para a sociedade, porque você, quando fica gripado, você fica sem trabalhar, a criança fica sem ir na escola, e você vai pensar assim, pô, será que mantiveram a gente com isso por interesses financeiros? Assim... Não, o que a gente está constatando é que, veja, não podemos falar um monte de palavras aqui, porque tem um monopólio, hoje em dia, um oligopólio, né, da informação. Na comunicação. Os jornais estão na mão de 2, 3 famílias, as mídias sociais estão na mão de 2, 3 famílias, então a gente está preso. Aí as farmacêuticas, também é um outro oligopólio. Você pega... tem um grande país na Ásia que também entrou no jogo pesado e está... Então, no final, os indivíduos, nós, estamos lascados. A gente está estão arrancando o nosso couro a olhos vistos. Se você perguntar quanto que o ser humano consegue aguentar essa pressão contra a liberdade, antes da gente espanar, da gente... Em Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes. Aí começaram a invadir, a entrar, né? Os bárbaros entraram. E a cidade, no final, ela tinha 10 mil habitantes, mas ela seguia os caras entrando, estuprando, matando. Sabe quando que os caras desistiram? Sua filha sendo estuprada. Eles desistiram de morar em Roma quando quebraram os aquedutos. Aí desistiram e falaram, agora chega, sem água eu não fico. Então, assim, antes, vai ter muita gente que vai aguentar, que vai suportar. Porque, assim, você vai se acostumando, você vai se adaptando. Essa que é a verdade. É o que está acontecendo, né? As pessoas elas estão se adaptando e estão se acostumando a pedir permissão para ter liberdade. É o novo normal. Tem até o eufemismo para descrever esse adorável mundo novo. É o novo normal. Você pede permissão, né? Você tem que pedir demissão no novo normal. Aldous Huxley, né? Admirável Mundo Novo. Exato, tá acontecendo, cara. Huxley tá vivendo. 84 tá vivendo. Enfim, hoje nós estamos pedindo permissão. Você pede permissão para falar. Parece que se eu falar a abordagem inicial e pedir, pessoal, a gente sempre fez isso. As pessoas estão morrendo em casa, as pessoas estão morrendo. Nós precisamos ter uma abordagem de multi-estratégia, não é uma só. A abordagem ela precisa ser sanitária, ela precisa ser higiene, distanciamento social, não lockdown. O lockdown vai matar muito mais gente no mundo do que a própria doença. Praticamente todos os programas de saneamento básico, desenvolvimento de saneamento básico no mundo foram parados. Nós já perdemos todo ano algo em torno de 2 milhões de crianças por diarreia. Ou seja, vai morrer mais criança esse ano. Só um paralelo. Hoje a doença está algo em torno de 1,9 milhões de mortes no mundo. Nós, de diarreia, perdemos todo ano 2 milhões de crianças. O que significa mortalidade infantil é saneamento básico. E esse ano, quase todos os programas de desenvolvimento de saneamento básico, em especial nos países pobres, foram paralisados. Fora isso, desemprego, câncer, outras doenças. A estimativa, tem um trabalho de Israel que eu estava lendo sobre o impacto disso, de grandes lockdowns, né? Será algo em torno de 10 vezes mais mortes do que a própria doença. Então, medidas de higiene nesse momento, para uma situação como a de Manaus, envolve sim questões sanitárias, que é lavagem das mãos, higiene, o distanciamento social nesse momento, enquanto a coisa não esfria.
não fazer festa, não se aglomerar muita gente dentro de casas, apesar que naquela região vem outra discussão que estavam falando, não, mas tem que ter, não tem que ficar todo mundo fechado. Quem conhece o interior da Amazônia e a periferia de Manaus vai dar risada, é um monte de casinha de madeira, e as pessoas moram várias pessoas dentro de uma única casa, e as famílias gostam muito de estar perto uma das outras, é uma característica do brasileiro e do pessoal do norte mais ainda, porque eles são muito afetivos. Então, além de as casinhas estarem muito perto, as famílias quase que moram juntas umas das outras. As casas têm que ser muito perto. Então, assim, falar para mim que você vai fechar todo mundo em casa e trancar a porta para que as pessoas não tenham contato com outras é uma loucura. Nós precisamos, os gestores, eles precisam, diante de uma realidade. Existe um mundo que nós gostaríamos, né? E nós gostaríamos que as pessoas morassem em casas amplas, com distanciamento, enfim, né, em apartamentos, em condomínios, todo mundo tivesse uma condição social, que você morasse em residências unifamiliares, com um quarto para cada filho. É o que nós gostaríamos que todo brasileiro tivesse Toda acesso. essa conversa vai embora num trem lotado, num ônibus lotado. Não. Acabou. Essa é a realidade. O Luciano falou de todo mundo ir para Manaus. A partir dessa realidade, é obrigação do gestor tratar uma estratégia de enfrentamento diante da realidade, não do mundo ideal, o mundo que eu gostaria, não. Existe o mundo que eu gostaria, o mundo real. O mundo real é esse, amigão. Fazer anestesia aqui em São Paulo, né? Fazer no Enquadro de São Paulo, onde eu tive treinamento para anestesia cardíaca, eu sou grato a eles, e fazer anestesia no meio da beira do rio, numa barraca, como eu já fiz, é completamente diferente. Você precisa fazer, lá não tem negócio, você precisa fazer, você precisa ajudar. A pessoa está morrendo. É o que eu falo nesse momento. Manaus está morrendo, temos uma grande crise, a realidade é essa. O que nós fazemos? Enfrentamento. O enfrentamento é dar um sintomático e mandar para casa? Não, usem todas as ferramentas. Então, nesse momento que a gente estava lá, o Ministério da Saúde pediu, olha, vocês que estão tratando, conversando, estando com as pessoas, tratando, desde o começo, acompanhando, você já conhece a cara da doença, dá uma olhada como que está na saúde primária, faz um diagnóstico para a gente. A gente foi, passamos um dia fazendo um diagnóstico da saúde primária, olhando, conversando com os profissionais, conversando com os pacientes e fazendo um diagnóstico disso. E também levou gente para fazer o diagnóstico das UTIs. Está lá o pessoal do Sírio-Libanês fazendo o diagnóstico das UTIs e resolvendo o problema estratégico de gestão. Isso quem está fazendo é o Ministério da Saúde nesse momento, o governo federal. Por quê? Porque nós precisamos ter enfrentamento em tudo, tanto na saúde básica, quanto dentro da casa das pessoas, no hábito de higiene, na doença intermediária, na doença avançada, na doença hiperinflamada lá na UTI e no pós-doença. O pós-doença está nos dando muito trabalho, então nós precisamos planejar para que as pessoas tenham menos problema no pós-doença. E isso tudo também envolve a injeção. A injeção faz parte agulhada. Da abordagem. Agulhada. Deixa eu te perguntar isso aqui. Isso daqui é uma gripe. Numa gripe normal, ela tem mutação, por isso que a gente não toma uma injeção e nunca mais pega a gripe. Porque eu fui imunizado para aquela gripe que deu naquele ano. Só que ela, como na muita mutação, no ano seguinte tem que tomar outra e outra e outra e outra. Isso é exatamente uma gripe. Essa agulhada que está sendo preparada para esta doença, se tiver todas essas mutações, ela vai perder a efetividade. Estou errado ou estou certo? Está certo, ela vai perder eficácia. Por isso que está dando, inclusive, segunda infecção, né? Gente que já tinha tido a doença está tendo de novo. Sim, porque é uma variante nova. Algumas pessoas, né? Então, eu não quero assustar todo mundo, porque o número de reinfecção não é um caso estratosférico. Mesmo porque é importante lembrar que existe um negócio que chama imunidade cruzada. Muitas pessoas que tiveram a doença por outras variantes do vírus, não esse, né, que nasceu no mundo asiático agora, por outras variantes do vírus, eles têm anticorpos e têm imunidade celular para essa doença. Ou seja, essa doença nova que nasceu esse ano, ela também gerou imunidade, provavelmente, para outras mutações e para outras cepas de vírus, que não essa que nasceu no mundo asiático agora, né? Então, assim, essa segunda infecção, quando a pessoa tem pela segunda vez, ela tem uma virulência mais baixa, porque a pessoa já está com anticorpo, tal ou não? Você não tem condição ainda de falar isso?
Não, isso nós não temos ainda a condição de falar. O que parece é que a agressividade da doença é menor, mas é o que parece, mas é muito difícil afirmar sobre isso. É Eu só um gostaria de palpite, por poder falar enquanto. sobre cada injeção, porque a característica de cada injeção é muito diferente, e inclusive as tecnologias mais novas das injeções, elas permitem que essa mudança, a mudança do pedacinho do vírus, né, que ela carrega, é feita de maneira mais rápida. Então, existem as plataformas de injeção. De agulhadas, agulhacionais, que são chamadas estáticas, e essas são feitas para aquela cepa de vírus. É estático, é para aquilo ali. Elas são muito mais difíceis de serem adaptadas. E existem as plataformas agulhacionais, que são mais dinâmicas, que é muito mais fácil, mais rápido de você mudar. E eu acredito que a gente desenvolvendo bem essa tecnologia vai ser a saída para muita coisa no futuro. Mas nós ainda precisamos testar, ver os resultados. É o que nós estamos fazendo agora. Agulhar o pessoal de maior risco, né? Um senhor de 70, 80 anos de idade cheio de comorbidade é muito diferente de uma criança. Uma criança não precisa se preocupar, isso aqui é importante. Criança, quem tem até 20 anos, precisa estar preocupado? Não, praticamente nós não estamos tendo problema com esse pessoal. É 0,007%. Alguém morreu com menos de 10 anos dessa doença? A complicação grave dá em torno de 0,007%. Existem crianças que têm comorbidades, né? São morre crianças disso, né? Morre que já estava doente, né? Já entra com um monte de complicação, mas crianças saudáveis, sem nenhuma comorbidade, com tudo completamente em dia, nós não temos relato. Não tem relato. Não é que não tem relato de morte de criança, mas nós não temos relato de crianças saudáveis. Estatisticamente, do ponto de vista estatístico, não acontece. Do ponto de vista... É um erro amostral, né? Como a gente chama, é um erro amostral. Na prática, você não vê. É como achar uma mosca com um olho verde e outro olho azul. Mosca branca com olho verde e outro azul. Posso dar um exemplo um pouquinho mais impactante do que isso? A flu, a gripe comum, resfriado comum, leva embora 4,5 vezes mais crianças do que essa doença. E todos os anos os seus pais mandam suas crianças para a escola com a flu. Aqui no Brasil, pelo menos, aí nos Estados Unidos eu sei que criança com o resfriado comum são aconselhados os pais a não mandarem a criança que vai para a escola retorna. Mas no Brasil, vai todo mundo sem máscara, sem gorro, sem roupa de astronauta. Influenza, a gripe aqui, mas é gripe no Brasil. É gripe. A gripe mata 4,5 vezes mais criança. Acabou, é isso. Nós não temos nenhum relato de caso extremamente grave dessa doença em crianças inicialmente saudáveis do planeta, até hoje. Então, assim, nós vamos dar injeção numa criança com essa característica, vale a pena? É uma coisa que nós precisamos avaliar. Pelo índice de complicação que nós estamos tendo. Agora, num senhor de 70, 80 anos de idade, cheio de comorbidade, seguramente a doença vai ser muito mais agressiva do que uma plataforma vacinal. Isso é natural, entende? Uma pessoa com comorbidade, uma pessoa exposta a um risco muito alto, é natural. Agora, o que me incomoda é, diante de tudo que está acontecendo, a partir do momento que eu posso optar, né? Hoje eu tenho liberdade. No Brasil, pelo menos, graças a muito trabalho, graças a Deus, a gente tem liberdade de optar por um tratamento de abordagem inicial. Por que eu não vou poder optar por um tratamento de uma plataforma de injeção? Eu acredito que nós devemos ter a liberdade, ter informação, buscar informação, conversar com os médicos, ler a respeito, acompanhar e ter liberdade de escolher utilizar todas as armas possíveis. Qual plataforma de injeção você vai usar e se você vai usar diante do seu risco. Se eu tivesse filho, eu provavelmente não pega o meu caso aqui. Eu estou com quase 50 anos. A minha esposa também, a Dani. A gente já está numa idade que já começa a dar problema. Já pode dar problema. Os meus filhos têm, a mais velha 15, o garoto tem 14 e a menorzinha 10. Eu não daria injeção nenhum dos três. Eu e a minha esposa eu tomaria. Estou errado? Não. Hoje, visto de hoje. Do jeito que está a doença e do jeito que eu estou escutando das alternativas de agulhada. E das alternativas de agulhada,
eu preferiria talvez uma Pfizer ou uma, né, dessas que tem uma eficiência maior, que é 90%. Estou errado nisso? Sim, você tem que. É exatamente isso. O raciocínio é esse: é você estabelecer seu risco, avaliar seu risco e conversar e seguir seu desejo. Essas que têm essa plataforma mais móvel parecem ser as mais adequadas, eficientes. Agora, em relação à eficiência, por exemplo, diante da crise que nós estamos vivendo, mesmo a asiática, que é estática, que provavelmente não tenha uma eficácia tão boa quanto essa, quer dizer, não tem eficácia muito baixa com essa cepa nova, é uma tecnologia já muito conhecida, porque é uma tecnologia de vírus inativado, uma tecnologia que nós usamos há muito tempo, Então, talvez, diante dessa situação extremamente dramática, seja, sim, uma alternativa, mesmo com a cepa nova, porque se a gente conseguir simplesmente diminuir a hospitalização, não existe dado que mostra isso ainda, nós não sabemos se ela diminui a hospitalização, mas se só diminuir a hospitalização, já está ótimo. Se a gente conseguir tirar o pessoal do hospital, diminuir a gravidade da doença, fazendo uma imunidade cruzada, já está ótimo, fantástico. Quem pegou flu, quem pegou uma gripe o ano anterior, dificilmente tem a mesma gripe tão intensa no ano seguinte, porque já ainda tem um anticorpo, é isso, né? Então, mesmo uma agulhada sem a tecnologia, que é o bicho morto, né? O bicho pega o bicho morto e ela traz algum benefício. Ela traz, exato. Agora, qual é a eficácia aí por média da injeção da gripe comum? Algo em torno de 45% a 50%. O CDC norte-americano, eles divulgam, né? Todo ano que eles fazem a média dos vírus, né? Pegam os vírus e fazem o balanço da plataforma vacinal que vai ser lançada, todo ano eles divulgam a eficácia. Teve ano que deu abaixo de 25%, aí o pessoal não foi se vacinar, muito baixo. E tem ano que dá em torno de 45%, 50%. Mas o grande ponto é diminuir a hospitalização. Então, a discussão da eficácia é uma discussão até meio perigosa. A discussão da segurança, ela é muito mais importante. A discussão da eficácia, mas só tem 40% de eficácia e tal. Tá, vai diminuir a hospitalização? Tudo bem. Agora, e a segurança? Entende? Essa injeção, por exemplo, eu fico pensando se a partir do momento que nós somos injetados, se ao contato com o vírus eu não vou fazer uma baita de uma reação imunológica, porque o problema da doença não é a infecção viral, mas a doença a reação do imunológica seu corpo a ela. Que se segue. E eu penso nisso por causa da vacina, da injeção da dengue, né, da Sanofi. Quem lembra disso? Quem foi injetado contra a dengue na década passada, as pessoas que tinham contato com o mosquito, elas desenvolviam uma dengue hemorrágica muito mais intensa. Foi suspensa a plataforma de injeção contra a dengue por conta disso. Mas nós demoramos aí quase um ano para perceber que esse tipo de coisa estava acontecendo. Então, eu acredito que vai ser positivo. Nós precisamos utilizar as plataformas de injeção, mas também temos que observar o resultado do que não daria para as crianças, né? Não dá para criança. Não. O risco é maior. O retorno não compensa. Para uma pessoa de 80 anos, toma, porque se você pegar a chance de você ter o risco da doença é muito maior. É muito maior. Exato. Para uma criança não tem que dar isso, pô. Exato. Eu não daria para os meus filhos, não é que não tem que dar, eu não daria para os meus filhos. Pô. Há quem queira dar. Aí a liberdade, né? Que é justamente o que nós defendemos com unhas e dentes. A liberdade é o que nós defendemos com unhas e dentes. Então, o recado que eu quero falar com o pessoal do Amazonas e com o pessoal do Brasil, porque realmente a ansiedade que nós temos é que isso talvez possa se alastrar para o resto do Brasil. A gente falava em segunda onda lá atrás, e nós sempre soubemos que caso viesse uma segunda onda, a segunda onda doença número 1, asiática, lá em 2002, ela foi muito mais agressiva do que a primeira onda. Então, se realmente tiver uma segunda onda e se realmente for essa cepa um pouco mais infecciosa, as pessoas realmente pode acontecer o que aconteceu em Manaus por falta de gestão. Então, a ansiedade que eu tenho é falta de gestão. Então, eu peço para que os gestores utilizem todas as ferramentas,
de maneira racional. Se preparem para que talvez aconteça esse tipo de coisa e ofereçam para as pessoas todas as saídas possíveis, tanto a abordagem inicial, abordagem mais, como eu falo, inicial, né? Não posso falar a palavra aqui, a abordagem inicial. O remédio que todo mundo sabe qual é. A remédio que todo mundo sabe, mas a gente não pode falar o nome. Pô, é um exercício interessante que nós estamos fazendo aqui hoje, viu, cara? Bem-vindo ao mundo sem liberdade. A estratégia de abordagem inicial que nós estamos fazendo, quanto ao acolhimento daqueles que se agravarem, assim como as plataformas de injeção, assim como as medidas sanitárias. Mas lockdown não, lockdown mata mais, pelo amor de Deus. Nós já temos muitos estudos mostrando que lockdown mata mais em vários lugares do mundo. E aqui no Brasil, o Bruno Teófilo, lá de Pernambuco, baita de um cientista que trabalha junto com o Zimmermann, eles conseguiram fazer um baita de um trabalho legal mostrando que o lockdown aumentou em 14% a mortalidade das pessoas, só contando com essa doença. Não vamos contar com o resto, com as 10 vezes mais morte que esse trabalho israelense mostrou para a gente, né, para todas as outras causas. Então, o que eu peço para as pessoas é que procurem os médicos logo, ou ajuda logo os primeiros sintomas, que peçam essa estratégia de abordagem inicial, que assim que a doença inflamatória se instale, que seja tratado adequadamente a doença inflamatória, rapidamente, inicialmente, que não se espere que o oxigênio caia, porque a hora que o oxigênio cai, já 40%, 50% do pulmão já foi tomado, e nós vamos vencer isso daí vai acabar, entende? Outra coisa, lembrar que morreram 1,9 milhões de pessoas no mundo, né? Então, assim, é uma doença grave para alguns, muito grave, muito grave para alguns. Para a maioria, não. 85% aí, 80%, 85% das pessoas, a própria imunidade dá conta da doença. Mas para alguns é bastante grave. A letalidade populacional é de 0,27%. Mas para essas pessoas que não são tratadas, não são acompanhadas, e para algumas delas a doença é bastante grave. Quando o cara já está com a tossidinha, ele já está com o pulmão 40% tomado. Então nesse momento é o momento que... É o seguinte, ó, você entrou num canil, tá? Aí alguém fala para você que bicho você entrou no canil. Tem bichos com 4 patas, 2 orelhas e um rabo. Você está dentro do canil, pô. Né? Você está dentro do canil. É o quê? Tem 2 orelhas, 4 patas e um rabo, você está num canil. Pô, não é porco, né? É cachorro. Nós estamos no meio de uma pandemia da doença, né? Estamos no meio da pandemia da doença. No canil, vá atrás do cachorro. Pode ter um porco lá? Pode. Pode ter uma girafa? Pode. Mas, pô, no canil não tem girafa, né, velho? No canil tem cachorro. Então, nós estamos no meio de uma pandemia da doença. O que vai ter agora é a doença a esmagadora maioria a probabilidade de ser a doença é muito maior do que ser... Pode ter um esquerdista também dentro do canil. Pode ter bastante. Você falou uma coisa... quando todo mundo vai para Manaus, né? Quando eu fiz o pós-doutorado, eu fiz em epilepsia. E eu até comentei com o meu irmão que a minha supervisora, assim, gostando muito de mim, ela me alertou, falou, porque eu comecei a escrever e eu mandava para ela os rascunhos da pesquisa e eu punha epilético. E ela falou, olha, Arthur, não põe isso aí, você vai te prejudicar. Porque hoje você tem que usar a palavra pessoa com epilepsia. Eu falei, é sério mesmo? Você infelizmente não pode botar epilético, é considerado agressivo. E aí eu segui, pessoa com epilepsia. E aí eu peguei estatísticas da doença, e aí mostrava que na cidade de São Paulo, então eu peguei estatística do Brasil inteiro, utilizei DataSUS e DataPrev, e aí as estatísticas mostravam que a cidade de São Paulo tinha pessoas com epilepsia ou epiléticos em níveis abissais, muito maiores que em qualquer lugar do planeta. E o resto do Brasil tinha um pouco a menos até. Aí eu levei para ela falou, nossa, cara, é a primeira vez que alguém põe isso aqui no papel. A gente não tinha essa dimensão. Aí ela falou, sabe por quê? Aí foram olhar, conversaram lá. Falou, pô, isso aqui foi muito positivo para a gente.
Porque o que acontece não é que a cidade de São Paulo tem mais pessoas com epilepsia que o resto do planeta. É que vem o Brasil inteiro se tratar, porque aqui é um centro de excelência. Então, junta um monte de gente aqui. E aí as estatísticas ficam distorcidas. E aí o que você falou, que vai todo mundo para lá para se tratar. Em uma situação que a aglomeração vai ocasionar mais transmissão. É exatamente isso. Exatamente o que acontece por lá. Outra coisa que está começando a me assustar, que foge um pouco da área médica, mas me assusta, cara, é essa coisa de... Porque, assim, faltou uma baita de uma gestão local, associada a níveis de corrupção aí provavelmente muito altos, né? Provavelmente nós tivemos corrupção, né? Provavelmente teve corrupção muito alta. E o tempo todo, eu estou ouvindo muita gente falar, não, porque o Brasil não cuida da Amazônia, o Brasil não cuida da Amazônia, o Brasil não cuida da Amazônia. Eu estou começando a ver algumas vozes se levantar e para dizerem assim, então alguém tem que cuidar da Amazônia, né? Alguém tem que cuidar da Amazônia. Isso tem me preocupado muito, porque não é verdade que o Brasil não cuida da Amazônia, né? O governo federal não cuida da Amazônia. Não é verdade. Quem está resolvendo o problema nesse momento de gestão local é o governo federal. É o governo federal. Então, eu estou preocupado com entidades internacionais que eu tenho ouvido para lá e para cá, de o Brasil não dar conta da Amazônia. Olha só o caos que está na Amazônia, porque o Brasil é incompetente. Não. A gestão local não fez a lição de casa e, para mim, o governo federal hoje está assumindo junto com a gestão local, que acordou, ainda bem que a gestão local acordou, né? Os nossos supremíssimos deixaram para a gestão local fazer as coisas e agora está pedindo para que a gestão federal faça, né? Ajude e intervenha na parte de gerir a crise. E é uma decisão extremamente acertada, mas eu me preocupo com esses organismos internacionais que estão começando com esse discurso. Vou falar, muito tempo de Amazônia, são mais de 100 mil ONGs que atuam ali na Amazônia, ONGs internacionais, com os mais diversos interesses. Eu sempre cruzei com várias delas, trabalhei em parcerias com muitas delas, porque eu sempre fiz trabalho voluntário no interior da Amazônia, gosto, ainda vou até hoje, tenho muita gente querida, mas são mais de 100 mil ONGs ali no interior da Amazônia. Enfim, isso é outro problema. Quem organizou o atentado contra a minha família foi a Helen Joplin, que vive disso, a mongueira. A Helen Joplin foi quem organizou, através de ONGs, né, o atentado contra a minha família em Santarém. Que é Alter do Chão, né? Você está em Alter do Chão. É um lugarzinho maravilhoso, delicioso, tem amigos amados. Algo em torno de 5 mil habitantes, são mais de 250 ONGs naquele lugar. Cabe? Mais de 250. É uma indústria. É uma indústria. Vocês sabem do que eu estou falando. Lógico. Enfim, mas me preocupa esse pessoal ficar questionando e colocando o governo do Brasil em xeque, colocando a administração do país em xeque. Me preocupa muito isso. Porque não é verdade. Isso está acontecendo aqui no Banco Mundial, eu posso te atestar. Isso está acontecendo em vários outros países, em maior ou menor escala. A perda de soberania está, assim, muito rápida e muito intensa. Tem vários países que perderam portos, perderam a capacidade de fazer eleição. Então, assim, é gritante o que está acontecendo no mundo. Tá? Mas eu não queria abusar tanto assim de você, não, Luciano. Queria te agradecer, já estamos aqui a 1h10, 1h15 minutos falando. Obrigado pelo teu tempo. Infelizmente, a gente teve que usar esses códigos para falar. Daqui a pouco a gente vai ter que tentar fazer um call desse ou para o rádio amador, pombo correio, deep web, né? Vai ser do jeito que está indo as coisas, mas eu queria te agradecer muito. Mandar um grande abraço. Você quer falar alguma coisa, Arthur? Eu te agradecer também, Luciano. Sempre dizer que você está conosco aí. Pô, somos seus fãs. A gente admira muito, Luciano. É isso aí. Tá Obrigado. Eu agradeço vocês muito, tanto por essa oportunidade aqui, quanto pela parceria de vida, estudar com a gente e essa amizade que realmente Deus me deu de presente. O Luciano é evangélico também. Eu sou cristão, evangélico. Então, eu sou muito grato. Obrigado e que Deus abençoe a vida de vocês. Nós temos muito ainda para caminhar, muito ainda para construir. Eu acredito no nosso país.
Eu sou do time de vocês, né? Vocês são extremamente otimistas com o Brasil. Eu também sou muito otimista com o Brasil. Eu acredito que nós podemos mudar, sim, a nossa casa, trazermos mais gente, conscientizarmos mais gente, porque a nossa cultura, o povo brasileiro é um povo que realmente tem uma chance maior de se sair dessa falta de liberdade que estão impondo para vários povos. E eu agradeço muito. Muito obrigado de novo. Obrigado. Deus abençoe. E que Deus abençoe cada família, cada lar que nos assistiu no dia de hoje. Quero fazer um apelo aqui, quero pedir desculpa. Porque, assim, a quantidade de gente, vocês não têm ideia, cara. Vocês não têm ideia. Eu estou desde março, trabalhando de domingo a domingo. E de março a outubro, eu parei de fazer anestesia, que é onde é meu ganha-pão, para atender a doença, né? Aí de outubro para cá não deu mais. Eu voltei para anestesia, mas eu ainda atendo muita gente. Muita gente. Tem muita gente que me procura em rede social, assim como os outros médicos. Eu tenho conversado com todos os nossos colegas que estão tratando em todas as fases da doença. E quem está tratando, acolhendo desde o primeiro dia e seguindo, dia após dia, esses pacientes, eles estão hiper, mega sobrecarregados. Então, eu já peço desculpa para as pessoas aí nas redes sociais, no meu celular, no meu WhatsApp, vocês não têm ideia a quantidade de mensagem que entra por dia. Não, eu falei pro Luciano, Luciano, vamos fazer uma live? Aí ele falou assim, cara, quando que vocês querem fazer? Durante a semana ele trabalha, evidentemente de segunda a sexta ele trabalha. Aí eu falei, estamos pensando sábado ou domingo. Ele falou, então, sábado eu trabalho até as 2 da tarde. E no domingo eu trabalho até o meio-dia. Então, quando ele fala que trabalha de domingo a domingo, ele não está falando no gogó, não está jogando, ele trabalha de domingo a domingo mesmo. É mais ou menos isso, cara. Então, assim, eu tenho ajudado, onde meu braço consegue chegar, as pessoas que eu consigo acompanhar, onde meu braço tem estendido, eu tenho ajudado, cara. E o Luciano tá um caco, ele tá com cabelo branquinho, em vez de ele passar rolha queimada na cabeça, que nem eu, o Luciano tem a minha idade, tem 44. Tá vendo? É isso. Mas ele tá, o trabalho do domingo a domingo fica assim, ó. Eu tirei a barba para parecer um pouco menos velho. Mas é isso. Valeu, Luciano. Deus lhe pague. Obrigado. Fica com Deus aí, Luciano. Obrigado, Amém. meu. Deus te abençoe. Tudo de Amém. bom. Tchau. Tchau. Um abraço.